A chuva fina daquela manhã escorria pelos vidros altos do escritório como se São Paulo tivesse decidido lavar, com atraso, a sujeira invisível acumulada nos andares mais caros da Avenida Faria Lima. Helena Duarte estava sentada diante de uma mesa comprida de madeira escura, as mãos pousadas uma sobre a outra, o casaco bege ainda úmido nos ombros, o rosto sereno demais para alguém que havia acabado de ser tratada como uma intrusa no próprio divórcio. Do outro lado, Rafael Monteiro evitava encará-la, enquanto a mãe dele sorria com a precisão cruel de quem já ensaiara cada ferida. Beatriz Monteiro não precisava levantar a voz para humilhar alguém. Bastava inclinar levemente o queixo, tocar a pérola no pescoço e deixar que as palavras saíssem como lâminas polidas. Ela olhou para Helena com uma pena calculada, quase elegante, e disse que certas mulheres confundiam casamento com oportunidade, afeto com investimento, silêncio com direito adquirido. Ao lado dela, Otávio Monteiro folheava os papéis sem lê-los, satisfeito com a presença dos advogados, dos assistentes e da vergonha, cuidadosamente montada como cenário. Helena percebeu tudo, inclusive a covardia de Rafael, mas não moveu um músculo. O advogado dos Monteiro, um homem de terno cinza e olhar cansado de tanta obediência, empurrou uma pasta na direção de Helena. Havia ali uma proposta de acordo que, de tão ofensiva, parecia menos um documento jurídico e mais uma sentença moral escrita por Beatriz. Helena renunciaria a qualquer partilha, deixaria o apartamento onde vivera com Rafael, devolveria joias recebidas em datas familiares, assinaria uma cláusula de confidencialidade e declararia, por escrito, que nada tinha a reclamar da família Monteiro. Em troca, receberia uma quantia simbólica, descrita como ajuda humanitária, expressão que fez Beatriz sorrir com discreto prazer. Marina Alencar, advogada de Helena, manteve a caneta fechada entre os dedos, mas seus olhos escureceram. Ela conhecia aquele tipo de documento, conhecia ainda melhor o tipo de família que o produzia. Antes que pudesse falar, Helena tocou de leve seu antebraço, pedindo silêncio sem pronunciar uma palavra. Havia uma calma nela que incomodava os presentes, uma calma que não vinha da fraqueza, mas de uma disciplina antiga, construída em anos de abandono, observação e sobrevivência emocional. Helena baixou os olhos para o papel e leu cada linha como se estivesse lendo uma carta de despedida escrita por inimigos. Rafael finalmente respirou fundo, talvez procurando coragem, talvez apenas ar. Ele estava elegante, como sempre, com a barba aparada e os punhos da camisa impecáveis, mas havia nele uma inquietação pequena, quase infantil. Durante 3 anos de casamento, Helena aprendera a reconhecer suas fugas. Quando ele tocava o relógio, estava desconfortável. Quando apertava a mandíbula, estava mentindo para si mesmo. Quando evitava seus olhos, já havia escolhido o lado mais conveniente. Naquela manhã, ele fez as 3 coisas, e, ainda assim, uma parte antiga dela esperou que ele dissesse seu nome com dignidade. Não disse. Beatriz falou por ele, como sempre havia feito nos jantares, nas viagens, nas decisões de investimento, até nos silêncios conjugais que deveriam pertencer apenas ao casal. Disse que Rafael tinha sido generoso demais, paciente demais, cego demais. Disse que Helena entrara naquela família sem trazer nada além de uma mala simples, um diploma discreto e uma tristeza que ninguém fora obrigado a sustentar. Disse que, se havia algum mérito no casamento, era o de os Monteiro terem tentado educá-la para um mundo ao qual ela jamais pertenceria. O veneno veio embrulhado em frases limpas, mas atingiu todos os lugares previstos. Helena ouviu, e dentro dela algo se partiu sem fazer barulho. Não era o amor, porque esse já vinha morrendo havia meses, sufocado por pequenas ausências, desculpas adiadas e a crescente intimidade de Rafael com a covardia. O que se quebrou foi a última tentativa de preservar uma lembrança bonita entre as ruínas. Ela se recordou da primeira vez em que ele a levou à biblioteca da Casa Monteiro, dizendo que ali ninguém mentia porque os livros observavam. Lembrou-se de ter acreditado nele. Agora, diante daquela mesa, percebeu que os livros apenas não tinham poder para impedir mentiras bem vestidas. Marina pigarreou e pediu que todos se ativessem aos termos legais, não a insultos pessoais.
Otávio levantou os olhos com falso espanto, como se a palavra insulto fosse grosseira demais para aquela sala perfumada. Ele afirmou que a família apenas desejava encerrar o assunto sem escândalo, preservando a imagem de todos, inclusive a de Helena. A frase soou quase cômica: preservar sua imagem, depois de terem permitido que colunistas insinuassem ambição, que antigas amigas se afastassem, que funcionários da casa a tratassem como alguém já expulso antes mesmo da assinatura final. Helena sentiu um frio antigo subir pela coluna. Esse frio tinha nome, embora ninguém naquela sala soubesse. Chamava-se abandono. Viera da infância, da porta fechada do quarto de sua mãe depois do funeral, das ligações não atendidas, da ausência monumental de Augusto Duarte, o pai que o mundo chamava de gênio e que Helena, durante anos, chamara apenas de homem que partiu. Os Monteiro acreditavam que ela não possuía sobrenome de peso porque nunca o usava. Acreditavam que sua simplicidade era pobreza, que sua discrição era vergonha, que seu silêncio era falta de recursos. Eles não imaginavam que estavam confundindo luto com submissão. Beatriz inclinou-se para a frente, satisfeita por não encontrar resistência. Aconselhou Helena a aceitar o acordo enquanto ainda havia alguma boa vontade. Disse que processos longos eram caros, desgastantes e especialmente difíceis para mulheres sem apoio familiar. Rafael fechou os olhos por um instante, como se aquela frase o tivesse atingido, mas continuou calado. Helena percebeu o movimento e sentiu uma tristeza quase limpa, porque a decepção definitiva tem essa qualidade estranha de clarear o mundo. Ela já não precisava interpretar sinais. O homem que um dia dormira ao seu lado acabara de permitir que sua solidão fosse usada como arma. O mediador, pressionado pelo constrangimento crescente, perguntou se Helena desejava fazer alguma consideração antes de uma pausa. Ela ergueu o rosto e, por um segundo, o ruído da chuva pareceu aumentar. Sua voz saiu baixa, sem tremor, tão diferente da teatralidade de Beatriz que todos tiveram de se inclinar para escutá-la. Helena disse que não assinaria uma declaração falsa, não devolveria presentes que lhe pertenciam legalmente, não aceitaria ser responsabilizada pela falência moral de um casamento que não destruíra sozinha. Acrescentou que desejava apenas a partilha justa, a retirada das cláusulas abusivas e o fim das difamações. Beatriz soltou uma risada curta, quase delicada. Perguntou se Helena imaginava estar em posição de exigir alguma coisa. A palavra posição ficou suspensa no ar com todo o peso social que carregava. Helena não respondeu imediatamente. Olhou para Rafael, esperando que ele, ao menos uma vez, enfrentasse a mãe sem pedir permissão com os olhos. Rafael sustentou seu olhar por poucos segundos, depois desviou para a pasta. Foi nesse gesto pequeno que Helena encontrou a resposta que nenhum discurso poderia dar. O casamento terminara ali, não pela proposta ofensiva, mas pela ausência covarde de quem conhecia a verdade. Rafael murmurou que talvez fosse melhor evitar uma guerra. A frase, tímida e amarga, atravessou Helena com mais força que os insultos de Beatriz. Evitar uma guerra significava aceitar a humilhação como preço da paz dele. Significava deixar que ela carregasse a culpa para que os Monteiro continuassem brindando em salões iluminados. Significava, acima de tudo, que Rafael ainda acreditava que o conflito começaria se Helena reagisse, não quando sua família decidiu esmagá-la. Marina abriu a pasta de defesa com firmeza, mas Helena novamente a conteve. Não era hora de revelar cartas. Ainda não. Otávio, então, assumiu o tom pragmático dos homens acostumados a comprar desfechos. Disse que, se Helena insistisse em prolongar a disputa, a família teria de proteger seus interesses. Haveria perícias, revisões, investigações sobre gastos pessoais, questionamentos sobre sua conduta, talvez até a exposição de aspectos desagradáveis da vida conjugal. Ele pronunciou cada ameaça como se estivesse oferecendo uma consequência natural, não uma chantagem. Helena observou as mãos dele, grossas, cuidadas, repousadas sobre documentos que provavelmente escondiam muito mais do que um divórcio. Pela primeira vez naquela manhã, ela sentiu algo além da dor. Sentiu direção. A vida inteira, Helena aprendera que pessoas arrogantes sempre revelavam mais quando acreditavam estar vencendo.
Seu pai lhe ensinara isso antes de desaparecer, numa tarde em que ela tinha 15 anos e reclamava de uma professora injusta. Augusto dissera que o poder verdadeiro raramente precisava gritar, porque preferia esperar o erro do adversário. Na época, Helena achara a frase fria. Anos depois, entendia que havia uma melancolia escondida nela. Quem espera demais também perde coisas. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe, e agora perdia um casamento. Mas talvez ainda pudesse impedir que lhe roubassem o nome. O mediador propôs uma pausa de 15 minutos. Beatriz levantou-se imediatamente, deixando no ar o perfume caro de rosas secas. Otávio saiu com o advogado, falando baixo sobre ajustes na cláusula de confidencialidade. Rafael permaneceu por alguns instantes, preso à cadeira como se o corpo tivesse entendido o que a consciência recusava. Helena recolheu sua bolsa sem pressa. Ele disse seu nome finalmente, mas a palavra veio fraca, atrasada, pequena demais para alcançar a mulher sentada diante dele. Marina se afastou alguns passos, respeitando uma conversa que talvez ainda precisasse morrer por completo. Rafael pediu que ela não levasse tudo para o lado pessoal. Helena quase sorriu. Não por ironia, mas por espanto. Perguntou que outro lado existia quando a mãe dele a chamava de oportunista, quando o pai dele ameaçava vasculhar sua intimidade, quando ele assistia a tudo com a serenidade conveniente dos herdeiros protegidos. Rafael passou a mão pelos cabelos e disse que Beatriz estava nervosa, que Otávio pensava nos negócios, que ninguém queria machucá-la de verdade. Helena então compreendeu a crueldade particular dos fracos. Eles não negam a ferida, apenas pedem que a vítima a considere um acidente. Ela se levantou. Não havia raiva visível em seu rosto, e isso perturbou Rafael mais que qualquer grito. Helena disse que ele não precisava se preocupar, pois ela não confundiria mais omissão com bondade. Disse também que, dali em diante, falaria apenas por meio de sua advogada. Rafael tentou tocar seu braço, gesto antigo, quase conjugal, mas Helena recuou antes do contato. O espaço entre os dois, de poucos centímetros, pareceu maior que todos os meses de distância emocional acumulados em casa. Ele deixou a mão cair, e ela viu nos olhos dele uma súplica tardia, misturada ao medo. No corredor, Marina caminhou ao lado dela em silêncio até a pequena sala de espera reservada. Só quando a porta se fechou, a advogada permitiu que a indignação aparecesse. Disse que a proposta era abusiva, que as ameaças eram graves, que Beatriz queria provocar uma reação para usá-la contra Helena. Helena tirou do bolso interno do casaco um pequeno envelope branco, dobrado com cuidado. Marina o reconheceu antes mesmo de abri-lo. Era uma cópia de parte dos documentos que Helena guardava havia meses, registros bancários, atas societárias, comunicações internas e assinaturas que não deveriam estar onde estavam. Helena explicou que ainda não queria usar tudo. Precisava entender até onde os Monteiro iriam, quem participava, que papel Rafael realmente desempenhara e por que seu nome aparecia em operações que jamais autorizara. Marina a encarou com a mistura de respeito e preocupação que reservava para clientes inteligentes demais para se protegerem apenas pela lei. Perguntou se Helena estava preparada para enfrentar não só um divórcio, mas uma família inteira, com influência política, econômica e midiática. Helena olhou para a chuva do lado de fora e pensou em Augusto Duarte, no império que herdara contra a própria vontade. Ela respondeu que não estava procurando vingança. Queria verdade, reparação e liberdade. Marina não sorriu, porque conhecia o custo dessas 3 palavras quando pronunciadas por uma mulher cercada por homens poderosos. Guardou o envelope na pasta e disse que então precisariam trabalhar com precisão cirúrgica. Nada de impulsos, nada de declarações emocionais, nada de confrontos sem registro. Os Monteiro queriam uma Helena desesperada, empobrecida, carente de validação. Teriam de lidar com outra pessoa, uma mulher que aprendera a sobreviver ao silêncio do pai e à morte lenta de um casamento sem permitir que nenhum deles definisse seu valor. Quando voltaram à sala principal, Beatriz já estava sentada, visivelmente satisfeita, como se a pausa tivesse servido apenas para que Helena reconhecesse sua derrota. O advogado apresentou uma versão ligeiramente ajustada do acordo, mas a essência permanecia a mesma. Menos dinheiro, mais silêncio,
Nenhuma responsabilidade para Rafael, nenhuma menção às campanhas de difamação. Helena ouviu a leitura até o fim. Depois pediu a caneta de Marina, não para assinar, mas para riscar calmamente as cláusulas abusivas, uma por uma, deixando marcas azuis sobre as frases que pretendiam apagá-la. O gesto fez Beatriz perder a elegância por um segundo. Otávio perguntou se aquilo era uma provocação. Helena respondeu que era uma análise. Disse que a linguagem do acordo partia de uma premissa falsa, a de que ela estava pedindo favores. Ela não pedia favores, exigia direitos. Beatriz bateu a unha na mesa e afirmou que direitos também dependiam de provas, recursos e resistência. 3 coisas que Helena talvez não possuísse. A sala ficou imóvel. Marina olhou para a cliente, pronta para intervir, mas Helena manteve os olhos em Beatriz. Havia naquela frase tudo o que ela precisava saber. Eles ainda acreditavam que ela estava sozinha. A reunião terminou sem acordo. O mediador marcou nova data. Os advogados recolheram pastas, assistentes evitaram cruzar olhares, e a família Monteiro saiu primeiro, como se a ordem da retirada também fosse um privilégio de classe. Rafael foi o último deles a passar pela porta. Antes de sair, olhou para Helena com uma tristeza confusa, mas não disse nada. Talvez tivesse medo da mãe, talvez do pai, talvez da própria responsabilidade. Helena não tentou decifrar. Algumas almas passam tanto tempo adiando escolhas que se tornam apenas o reflexo pálido das vontades alheias. Ela não podia salvá-lo disso. No elevador, Marina perguntou se Helena queria ir para casa. A palavra casa abriu um vazio inesperado. A mansão Monteiro nunca fora sua, apesar das roupas no armário, dos livros na estante e das manhãs em que preparara café esperando que Rafael descesse sem pressa. O apartamento alugado ainda cheirava a tinta nova e caixas fechadas. A antiga casa de sua infância estava vazia, preservada por empregados discretos e memórias proibidas. Helena respondeu que queria ir ao banco. Marina entendeu imediatamente. O cofre de Augusto Duarte, ignorado durante anos, não era mais uma relíquia dolorosa. Era uma porta. A agência privada ficava em um edifício discreto, frequentado por pessoas que preferiam que a riqueza não fizesse barulho. O gerente, um homem idoso chamado Álvaro, recebeu Helena com uma reverência contida, mais afetuosa que servil. Conhecera Augusto, conhecera a mãe de Helena, conhecera a menina que entrava ali segurando a mão do pai antes de o mundo se partir. Ao vê-la sozinha, molhada de chuva e pálida de dignidade ferida, ele não fez perguntas desnecessárias. Apenas a conduziu por corredores silenciosos até a sala de segurança, onde o passado aguardava dentro de metal, senha e poeira. Helena abriu o cofre com mãos firmes, embora o coração batesse como se pedisse permissão para desabar. Dentro havia documentos, cartas lacradas, cópias de contratos, um relógio de Augusto e uma fotografia antiga dos 3 na praia, antes da doença de sua mãe, antes da fuga do pai, antes de Helena aprender que amor e ausência podiam ocupar o mesmo rosto. Ela tocou a imagem rapidamente, depois aguardou. Não viera buscar consolo, viera buscar clareza. Entre as pastas, encontrou uma marcada com o nome Monteiro, em letras pequenas, escritas pela mão inconfundível de Augusto Duarte. Naquela noite, no apartamento ainda sem cortinas, Helena espalhou os documentos sobre a mesa simples da cozinha. A cidade brilhava atrás da janela, como uma testemunha indiferente. Marina lia em silêncio, cada vez mais séria. As páginas revelavam antigas relações entre Augusto e Otávio, investimentos cruzados, garantias ocultas, sociedades encerradas às pressas e cláusulas que davam ao espólio, Duarte influência sobre empresas que os Monteiro julgavam inteiramente suas. Havia também anotações pessoais de Augusto, frases curtas, datas, nomes de intermediários. Helena sentiu uma náusea lenta ao perceber que a humilhação daquela manhã talvez fosse apenas a superfície de uma história maior. Marina parou em uma folha específica e pediu que Helena se sentasse. O documento indicava que uma holding, ligada ao patrimônio de Augusto, havia adquirido, anos antes, participação relevante em um fundo que financiava operações do Grupo Monteiro. Se aquilo estivesse correto, Helena não era apenas a ex-nora que eles queriam expulsar sem ruído. Era, por herança,
uma das pessoas capazes de exigir auditorias, bloquear transações e expor inconsistências que poderiam destruir a fachada impecável da família. Helena fechou os olhos. A ironia era cruel demais para ser saboreada. Eles a chamaram de pobre diante da porta de um império que ela nunca quis abrir. O telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Rafael, curta, hesitante, pedindo que conversassem sem advogados. Helena leu uma vez, depois outra, buscando no texto algum vestígio do homem que amara. Encontrou apenas medo. Não respondeu. Em vez disso, pegou a proposta de acordo deixada na pasta de Marina e observou a assinatura de Rafael no campo reservado à aprovação prévia. A tinta parecia recente, obediente, definitiva. Foi ali, diante das caixas fechadas e dos documentos do pai desaparecido, que Helena deixou de tentar salvar a memória do casamento. Algumas verdades precisam morrer para que outras consigam nascer. Ela se levantou, abriu a janela e deixou o ar frio entrar. Lá embaixo, a chuva diminuía, mas a cidade continuava úmida, impaciente, cheia de luzes falsas e janelas verdadeiras. Helena pensou em Beatriz, em sua voz polida chamando-a de mulher sem apoio familiar. Pensou em Otávio, ameaçando investigações, sem saber que já estava cercado por rastros antigos. Pensou em Rafael, que talvez um dia entendesse que perder alguém não começa quando a pessoa vai embora, mas quando se permanece em silêncio diante da injustiça. Então Helena fechou a janela, voltou à mesa e disse a Marina que era hora de parar de se defender apenas. Marina ergueu os olhos e algo parecido com alívio atravessou seu rosto. Perguntou até onde Helena estava disposta a ir. A resposta veio sem pressa, nascida não da raiva, mas de uma lucidez que assustaria qualquer inimigo atento. Helena disse que iria até onde a verdade exigisse, sem inventar crimes, sem fabricar escândalos, sem se tornar parecida com aqueles que a haviam ferido. Mas, se os Monteiro quisessem uma guerra, teriam de aprender a diferença entre atacar uma mulher isolada e despertar alguém que conhecia o valor do silêncio, da prova e da paciência. Pela primeira vez naquele dia, Marina sorriu. Do lado de fora, São Paulo continuava girando, indiferente ao instante exato em que uma mulher deixava de pedir permissão para existir. Helena recolheu a fotografia do pai e a colocou ao lado dos documentos Monteiro. Durante anos, acreditara que Augusto Duarte a abandonara sem deixar defesa alguma, apenas dinheiro que ela rejeitava por orgulho ferido. Agora, via que o passado era mais complicado, talvez mais sombrio, talvez menos cruel do que sua dor permitira imaginar. Não havia perdão fácil naquela descoberta, nem reconciliação milagrosa. Havia apenas uma chave, e Helena finalmente decidira usá-la. O apartamento alugado de Helena ficava no 12º andar de um prédio antigo, longe da ostentação silenciosa da Casa Monteiro, mas perto o suficiente do centro para que a cidade continuasse lembrando que ninguém desaparecia por completo em São Paulo. As paredes claras ainda estavam nuas, as caixas empilhadas junto à estante improvisada e a mesa da cozinha, comprada às pressas, se transformara em arquivo de guerra. Naquela manhã, a luz atravessava a janela sem delicadeza, revelando poeira, papéis, xícaras esquecidas e o rosto de uma mulher que dormira pouco, mas acordara mais inteira. Helena preparou café sem açúcar, como fazia nos dias difíceis, e observou a chaleira estremecer no fogão. Havia uma paz estranha naquele espaço pequeno. Uma paz que não vinha de conforto, mas da ausência de julgamento. Ninguém ali media o valor dos móveis, a marca dos lençóis, o tom de sua voz. Ninguém atravessava o corredor para corrigir suas escolhas com sorriso de porcelana. Durante 3 anos, ela chamara de lar uma mansão onde cada objeto parecia pertencer a outra versão dela, mais dócil, mais agradecida, mais disposta a pedir desculpas por respirar entre pessoas que nunca a aceitaram. Marina chegou pouco depois das 8, carregando uma pasta preta, 2 pães de queijo e a expressão de quem havia passado a noite lendo documentos em vez de dormir. Ela colocou tudo sobre a mesa e disse que a proposta dos Monteiro era apenas a vitrine de algo maior. Os registros encontrados no cofre de Augusto apontavam para uma rede de garantias cruzadas, investimentos indiretos
e operações feitas com empresas de fachada. O nome de Helena aparecia em 3 anexos como anuente administrativa, uma função que ela nunca exercera, em datas nas quais estava viajando com Rafael ou cuidando da mãe dele durante uma internação. Helena ouviu sem interromper, mas uma sombra atravessou seus olhos quando Marina mencionou as assinaturas. Ela se lembrava de documentos trazidos por Rafael em noites apressadas, papéis que ele chamava de formalidades internas, declarações simples para atualizar cadastro familiar, autorizações sem importância. Lembrava-se também de ter recusado alguns, por instinto, porque o texto parecia impreciso. Rafael sorrira, beijara sua testa e dissera que ela desconfiava demais. Agora, diante das cópias, Helena compreendia que sua desconfiança não fora exagero, mas a última parte dela que ainda reconhecia perigo sob a aparência do amor conjugal. Marina abriu um dos anexos e apontou para a assinatura digital vinculada a um certificado que supostamente pertencia a Helena. O problema era que ela nunca havia solicitado aquele certificado. A chave fora criada por alguém com acesso a seus dados pessoais, possivelmente dentro da estrutura Monteiro, e usada para validar documentos relacionados a uma transferência entre 2 empresas controladas por Otávio. Se a operação fosse questionada, Helena poderia aparecer como ponte conveniente, uma ex-esposa ressentida, acusada de tentar interferir nos negócios da família. A estratégia era elegante em sua crueldade, porque preparava a culpa antes mesmo do escândalo. Helena sentiu o café esfriar entre as mãos. A humilhação da reunião de divórcio já não parecia apenas sadismo social. Era método. Ao reduzi-la publicamente a uma oportunista sem recursos, os Monteiro construíam a narrativa perfeita para quando precisassem descartá-la como responsável por irregularidades. Beatriz a insultava, Otávio a ameaçava, Rafael se calava, e cada peça servia a um desenho mais amplo. Marina perguntou se Helena queria registrar a ocorrência imediatamente. Helena olhou para a janela, onde a manhã se refletia em prédios de vidro, e respondeu que sim, mas não ainda. Antes, precisava saber quantos nomes cabiam naquela mentira. A cautela não era medo, era herança. Mesmo contra sua vontade, Helena trazia no sangue e na memória os ensinamentos de Augusto Duarte, homem que transformava silêncio em estratégia e desconfiança em método de sobrevivência. Quando criança, ela ouvia falar pouco em reuniões familiares, observando todos como se cada gesto tivesse contabilidade própria. Sua mãe ria daquela severidade e dizia que Augusto enxergava contratos até nas sobremesas. Helena, sentada no tapete da sala, achava o pai grande demais para pertencer a uma casa. Depois ele se foi, e essa grandeza virou ausência, ocupando mais espaço do que qualquer presença. Marina percebeu que o pensamento de Helena havia viajado para longe. Conhecia partes daquela história, mas não todas. Poucas pessoas sabiam que Helena era filha de Augusto Duarte, fundador de um conglomerado que crescera entre infraestrutura, tecnologia financeira e fundos internacionais. Menos pessoas ainda sabiam que ela herdara quase tudo, porque a fortuna fora protegida por administradores discretos e cláusulas que exigiam sua autorização apenas em decisões fundamentais. Helena passara anos recusando o sobrenome como escudo público. Não queria ser tratada como filha abandonada de um bilionário, nem como herdeira, nem como troféu. Queria ser vista sem moldura. No entanto, a vida raramente respeita o modo como alguém deseja ser visto. Aos 17 anos, quando a mãe morreu, Helena esperou que Augusto voltasse para morar com ela, ou ao menos para chorar ao seu lado. Ele apareceu no velório com o rosto devastado, segurou sua mão por tempo insuficiente e partiu 2 dias depois, deixando cartas legais, tutores financeiros e uma casa cheia de empregados com ordens para proteger Pundulá. Helena jamais o perdoou por transformar cuidado em administração. Cresceu cercada de recursos, mas emocionalmente órfã, aprendendo a desconfiar de qualquer amor que viesse acompanhado de distância. Rafael surgira anos depois como uma promessa de normalidade. Não se aproximara dela por dinheiro porque não sabia da verdade. Conheceu Helena em uma conferência sobre responsabilidade social empresarial,
onde ela representava uma fundação educacional sem revelar sua posição real no conselho. Ele se encantara com sua inteligência contida, com a maneira como ela falava de escolas públicas, mãe solo e políticas de crédito, sem tentar parecer virtuosa. Helena se lembrava do primeiro jantar, de como Rafael riu quando ela derrubou o vinho no guardanapo, de como pareceu aliviado por estar diante de alguém que não competia por brilho. Essa lembrança era a mais difícil de abandonar, porque não parecia falsa. Rafael talvez tivesse amado a mulher que conheceu, mas amores fracos se deformam quando entram em casas dominadas por orgulho. Beatriz nunca acreditara na simplicidade de Helena. Via nela uma ameaça sem entender por quê. Dizia que mulheres discretas escondiam ambições maiores que as declaradas. Otávio a tratava com cordialidade superficial, como se conversar com ela fosse uma gentileza que merecia reconhecimento. Aos poucos, Rafael começou a pedir que Helena não provocasse a mãe, não questionasse o pai, não levasse comentários tão a sério. Assim começam muitos naufrágios. Marina quebrou o silêncio ao informar que os boatos haviam piorado. Durante a madrugada, 3 perfis de colunismo social publicaram notas sobre uma separação litigiosa envolvendo uma ex-esposa interessada em patrimônio empresarial. Nenhuma nota citava nomes, mas os detalhes eram suficientes para que amigos, conhecidos e inimigos compreendessem. Uma delas insinuava traição. Outra mencionava gastos incompatíveis com origem familiar modesta. A terceira falava em documentos retirados indevidamente da residência do casal. Helena não reagiu de imediato. Apenas pediu que Marina salvasse tudo, com data, hora, endereço eletrônico e captura autenticada. Se Beatriz queria teatro, deixaria rastros no palco. O primeiro telefonema daquele dia veio de uma antiga funcionária da mansão, Célia, que falava em voz baixa como se os corredores ainda tivessem ouvidos. Disse que Beatriz mandara separar caixas com pertences de Helena, mas alguns documentos pessoais haviam desaparecido do antigo escritório do casal. Disse também que Otávio recebera 2 homens na noite anterior e que Rafael parecia abatido, bebendo sozinho na varanda. Helena agradeceu sem fazer perguntas que colocassem a mulher em risco. Célia chorou antes de desligar, pedindo desculpas por não ter feito mais. Helena ficou olhando para o telefone, lembrando quantas pessoas humildes haviam sido gentis onde os ricos foram cruéis. Ao meio-dia, Rafael finalmente ligou. Helena deixou tocar até a última chamada, depois atendeu sem saudação. A voz dele veio cansada, mais humana do que na sala de mediação, e por isso mesmo, mais perigosa. Ele disse que a situação estava saindo do controle, que a mãe não deveria ter falado daquela forma, que o pai estava sob pressão de investidores. Helena perguntou se ele sabia do certificado digital em seu nome. O silêncio do outro lado durou o suficiente para se tornar resposta parcial. Rafael negou, mas a negação saiu torta, como roupa vestida às pressas sobre um corpo culpado. Ele pediu para encontrá-la em um café, sem advogados, apenas para esclarecer mal-entendidos. Helena olhou para Marina, que balançou a cabeça em advertência. Mesmo assim, Helena aceitou, não por confiança, mas porque certas verdades precisam ser ouvidas no tom exato em que são mentidas. Marcou em um lugar público, no fim da tarde, e informou que não discutiria acordo, patrimônio ou documentos sem registro. Rafael suspirou, magoado com limites que antes não existiam. Disse que ela estava mudada. Helena respondeu que não, que talvez ele estivesse apenas conhecendo a parte dela que sobrevivia quando o amor deixava de proteger. O café ficava em uma rua arborizada dos jardins, cheio de mesas pequenas e pessoas que falavam baixo sobre negócios caros. Rafael chegou atrasado, usando um blazer azul que Helena havia escolhido em um aniversário. Esse detalhe quase a feriu, mas ela o deixou passar. Ele sentou diante dela com olhos vermelhos e pediu desculpas pela mãe. Não pela proposta, não pelas ameaças, não pelas assinaturas, apenas pela mãe. Helena percebeu a fronteira cuidadosamente desenhada. Rafael ainda tentava salvar o próprio reflexo, separando-se moralmente dos atos que permitia. Era mais fácil culpar Beatriz do que admitir sua obediência. Helena perguntou diretamente quem criara o certificado digital. Rafael desviou. Disse que assuntos administrativos eram tratados pelo jurídico do grupo, que talvez houvesse uma procuração antiga,
que ela podia ter assinado sem lembrar. Ela apoiou as mãos sobre a mesa e disse que se lembrava de tudo o que assinara, especialmente durante o casamento, porque aprendera muito cedo que mulheres sem testemunhas podiam ser transformadas em culpadas. Rafael empalideceu. Quis tocar a mão dela, mas parou no meio do gesto. Aquela interrupção demonstrou mais consciência do que suas palavras. Ele sabia que algo estava errado, mas ainda protegia o erro. Quando Helena mencionou as notas falsas sobre traição, Rafael reagiu com surpresa sincera, e isso a confundiu por um instante. Ele jurou que não autorizara nada parecido, que jamais permitiria que destruíssem sua reputação desse modo. Helena respondeu que permitir não exigia assinatura, às vezes bastava permanecer conveniente. A frase o atingiu. Rafael baixou a cabeça e confessou que Beatriz acreditava que a pressão pública faria Helena aceitar a proposta. Disse isso como quem revela um excesso de estratégia, não uma crueldade. Helena sentiu a última ternura se afastar. Havia pessoas tão habituadas a privilégios que chamavam violência de pressão. Antes de sair, Rafael disse que ainda podia consertar as coisas se ela cooperasse. Helena perguntou se cooperar significava se calar. Ele não respondeu. Ela se levantou, deixou o café pago sobre a mesa e falou com uma calma que fez Rafael estremecer. Disse que, se ele realmente quisesse consertar alguma coisa, deveria começar dizendo a verdade antes que a verdade o encontrasse do lado errado. Depois saiu para a calçada, onde o fim de tarde tingia os prédios com uma luz dourada e enganosa. Rafael ficou sentado, olhando a xícara intacta, como alguém que perdera uma chance sem saber nomear. Enquanto isso, na mansão Monteiro, Beatriz caminhava pela sala principal com o telefone preso ao ouvido, distribuindo ordens em tom baixo. Queria que as notas continuassem ambíguas, mas mais incisivas. Queria lembrar amigos comuns de que Helena havia chegado à família sem nada. Queria que advogados preparassem uma petição agressiva, caso a ex-nora insistisse em contestar o acordo. Otávio, sentado perto da janela, ouvia com impaciência. Para ele, o problema não era emocional. Era financeiro. O nome de Helena em certos papéis deveria ter permanecido invisível, e a resistência dela ameaçava acordos maiores do que Beatriz compreendia. Otávio acreditava que podia controlar riscos porque sempre controlara pessoas. Durante décadas, sua reputação se sustentara em almoços discretos, favores públicos e dívidas privadas. Ele reconhecia o valor do medo como instrumento de gestão. Beatriz usava humilhação por prazer e instinto social. Otávio usava por cálculo. Helena, para ele, era uma variável incômoda, mas administrável. Uma mulher sem pai, presente, sem irmãos, sem exposição pública, emocionalmente desgastada por um divórcio. Ele não sabia que o pai ausente deixara estruturas mais sólidas que presença afetiva. Não sabia, sobretudo, que subestimar Helena era repetir o erro que cometera com Augusto Duarte. À noite, de volta ao apartamento, Helena encontrou Marina examinando uma carta lacrada retirada do cofre. O envelope tinha seu nome escrito por Augusto, com uma caligrafia firme que fez o peito dela apertar. Durante anos, Helena evitara abrir qualquer carta pessoal do pai, temendo encontrar justificativas frias ou ternuras tardias demais. Agora, a carta parecia respirar sobre a mesa. Marina perguntou se ela queria ficar sozinha. Helena negou. Algumas dores, quando lidas em solidão, se tornam labirintos. Ela rompeu o lacre devagar, como se estivesse tocando uma cicatriz que ainda guardava calor. A carta começava sem desculpas fáceis. Augusto dizia que não pediria perdão em papel, porque perdão exige presença. E ele falhara justamente nisso. Escrevia que havia se afastado para impedir que certos inimigos usassem Helena como moeda depois da morte de sua mãe. Mencionava Otávio Monteiro entre os homens que conheciam fraquezas antigas do grupo Duarte. Homens que sorriam em público enquanto negociavam destruição em salas fechadas. Augusto afirmava ter protegido parte do patrimônio em estruturas que só Helena poderia acionar quando estivesse pronta, mas advertia que dinheiro jamais deveria ser confundido com justiça. Justiça exigia prova, coragem e custo. Helena leu a carta até o fim sem chorar. Isso não significava ausência de dor. Às vezes a dor é tão profunda
que não encontra saída pelos olhos. Augusto escrevera que amava a filha, que acompanhara sua vida de longe, que errara ao acreditar que proteção sem afeto ainda poderia ser chamada de amor. Deixara nomes, contatos, instruções para acessar arquivos complementares e uma frase sublinhada 2 vezes. Não permita que a vergonha dos outros se torne sua herança. Helena pousou a carta sobre a mesa e sentiu que a raiva contra o pai continuava viva, mas já não estava sozinha. Marina leu apenas os trechos que Helena permitiu. Depois, abriu o computador e cruzou os nomes citados por Augusto com as empresas nos anexos Monteiro. O padrão surgiu lentamente, como imagem revelada em quarto escuro. Intermediários antigos, fundos rebatizados, sociedades encerradas e reabertas sob novos endereços, todos tocando, em algum momento, interesses de Otávio. Helena acompanhou cada conexão com atenção fria. Não era mais apenas uma mulher tentando sair de um casamento injusto, era a herdeira involuntária de uma guerra adiada. E, no centro dessa guerra, estavam os mesmos que a chamavam de oportunista. Na madrugada, quando Marina foi embora, Helena permaneceu sentada diante da carta do pai. A cidade do lado de fora reduziu seu ruído a um murmúrio distante. Ela pensou na menina que esperou Augusto voltar, na jovem que decidiu esconder o sobrenome, na esposa que tentou caber em uma família onde sempre seria estrangeira. Nenhuma dessas versões merecia desprezo, todas haviam sobrevivido como puderam. Helena então pegou uma folha em branco e escreveu 3 decisões. Pediria auditoria privada. Contestaria judicialmente as cláusulas abusivas. E, se os Monteiro insistissem em usar sua imagem como escudo, ela revelaria a verdade inteira. Pela primeira vez em muitos meses, dormiu sem sonhar com a mansão. Acordou antes do sol, com o som de uma mensagem chegando ao celular. Era de um número desconhecido, mas a assinatura no fim fez seu corpo gelar. Álvaro, o antigo gerente de Augusto, informava que havia localizado um procurador aposentado que trabalhara para seu pai e guardava um pacote complementar sob instruções específicas. O conteúdo deveria ser entregue apenas se Helena entrasse em conflito formal com a família Monteiro. A última linha dizia que Augusto previra essa possibilidade havia mais de 10 anos. Helena leu a mensagem imóvel, sentindo o passado se levantar. Quando Marina chegou, encontrou Helena já vestida, com os cabelos presos, a carta do pai guardada em uma pasta azul e os documentos Monteiro, organizados em ordem cronológica. Havia cansaço em seu rosto, mas não hesitação. Marina percebeu a mudança antes mesmo que a amiga falasse. Era como se Helena tivesse finalmente aceitado usar uma força que sempre possuiu, não para provar superioridade, mas para impedir que a destruíssem. Ela disse que marcaria a auditoria, acionaria perícias digitais e prepararia resposta às difamações. Helena assentiu. Do lado de fora, o dia começava sem nenhuma promessa de gentileza. Antes de saírem, Helena olhou para o apartamento pequeno e sentiu uma gratidão inesperada. Ali, entre caixas, papéis e paredes sem história, ela começava a reconstruir não o que perdera, mas o que nunca deveria ter entregue. Não seria a ex-esposa humilhada esperando migalhas de compaixão. Não seria a filha abandonada, recusando toda a herança para punir um morto. Não seria a nora silenciosa de uma família que confundia elegância com impunidade. Ao fechar a porta, Helena compreendeu que a batalha já começara. E desta vez, os Monteiro não decidiriam sozinhos o preço da verdade. O convite chegou em papel grosso, com letras douradas e uma delicadeza ofensiva. Helena o encontrou sob a porta do apartamento, entregue por mensageiro particular, como se os Monteiro quisessem garantir que até a recusa dela tivesse testemunha. Beatriz organizava um jantar beneficente em nome da Fundação Familiar, evento tradicional no calendário social de São Paulo, onde empresários, políticos discretos, herdeiros e colunistas sorriam uns para os outros enquanto calculavam vantagens. O nome de Helena aparecia entre os convidados, ainda seguido do sobrenome Monteiro, não por esquecimento, mas por crueldade. Queriam que ela comparecesse como lembrança domesticada da própria expulsão. Marina leu o convite 2 vezes e deixou escapar um riso sem alegria. Disse que Beatriz estava montando uma armadilha em salão iluminado.
Se Helena não fosse, pareceria culpada, amedrontada ou ressentida. Se fosse, seria exibida como mulher abandonada, diante de pessoas preparadas para vê-la cair. Helena passou os dedos pela borda do papel, percebendo o cuidado com que a humilhação fora embrulhada. Ela conhecia os jantares Monteiro, os brindes longos, as promessas de doação, os abraços que não tocavam a alma. Durante anos, ficara ao lado de Rafael nessas noites, sorrindo pouco, observando muito, aprendendo nomes que agora importariam. Decidiu ir. Não por orgulho ferido, nem para provar que não tinha medo, embora Beatriz certamente interpretasse assim. Iria porque Otávio estaria cercado de parceiros, e pessoas cercadas de aliados costumam se sentir invencíveis, o bastante para cometer erros. Marina protestou por instinto profissional. Depois cedeu por inteligência estratégica. Prepararam limites claros. Helena não discutiria o divórcio, não responderia a provocações diretas com desabafo emocional, não ficaria sozinha em corredores, não beberia nada que não visse servido. Parecia exagero para quem via apenas um jantar elegante. Para mulheres que já haviam sentido a violência da reputação, era prudência. Na noite do evento, Helena escolheu um vestido azul escuro, simples no corte, impecável na queda, sem joias além de brincos pequenos que tinham pertencido à mãe. Não queria parecer uma herdeira, tampouco uma vítima. Queria parecer exatamente o que era naquele momento, uma mulher que atravessava a própria tempestade sem pedir abrigo aos que a provocaram. Prendeu os cabelos em um coque baixo, olhou-se no espelho e reconheceu a palidez de noites mal dormidas, mas também uma firmeza nova no olhar. A menina abandonada, a esposa humilhada e a filha de Augusto Duarte estavam ali, ocupando o mesmo corpo. O salão do hotel brilhava com lustres enormes, arranjos brancos e garçons deslizando entre mesas como sombras treinadas. Helena entrou sozinha, e a conversa mais próxima diminuiu de volume antes de se reorganizar em murmúrios. Ela sentiu olhares descendo por seu vestido, sua bolsa, sua ausência de escolta masculina. Algumas mulheres a cumprimentaram com beijos no ar e pena calculada. Alguns homens foram corteses demais, como se a gentileza pública servisse para absolver a curiosidade privada. Helena sorriu quando necessário, respondeu pouco e caminhou sem pressa até a mesa de recepção, onde seu nome ainda estava escrito como Helena Monteiro. A funcionária encarregada das confirmações hesitou ao vê-la. Antes que pudesse decidir se a trataria como convidada ou problema, uma voz familiar soou atrás de Helena. Beatriz apareceu em um vestido vinho, cercada por duas amigas antigas, com o rosto iluminado pelo prazer da surpresa encenada. Disse que não sabia se Helena teria coragem de comparecer, mas admirava mulheres que conseguiam manter a compostura em momentos delicados. A palavra coragem foi pronunciada como insulto, não elogio. Helena respondeu que a fundação cuidava de causas importantes demais para ser confundida com questões pessoais. Algumas pessoas próximas ouviram, e Beatriz perdeu meio segundo de sorriso. Rafael surgiu logo depois, tenso, elegante, dividido entre a obrigação social e a vergonha que ainda não sabia sustentar. Cumprimentou Helena com formalidade, chamando-a pelo nome, sem sobrenome. Ela respondeu no mesmo tom. A distância educada entre eles foi percebida por todos ao redor, e isso parecia alimentar o apetite silencioso do salão. Beatriz conduziu Rafael pelo braço, como se reafirmasse posse diante da ex-nora, e Helena notou a rigidez dele. Talvez Rafael já começasse a suspeitar do tamanho do incêndio familiar. Talvez apenas temesse a possibilidade de que Helena não saísse queimada sozinha. Otávio recebeu Helena com uma cordialidade quase paternal, oferecendo-lhe uma taça de espumante que ela recusou com gentileza. Disse estar feliz por vê-la agindo com maturidade, pois conflitos privados jamais deveriam prejudicar compromissos institucionais. Helena sustentou seu olhar e respondeu que concordava, especialmente quando instituições dependiam de transparência para merecer confiança. A frase era simples, mas Otávio a compreendeu melhor que Beatriz. Seus olhos endureceram por trás do sorriso. Por um instante, Helena viu o homem por trás do patriarca, não o anfitrião elegante, mas o operador acostumado a avaliar ameaças em silêncio. Durante o jantar, Beatriz cuidou para que Helena fosse colocada em uma mesa lateral,
junto de conhecidos distantes e uma colunista que fingia distração enquanto registrava cada reação. A intenção era clara. Helena deveria parecer deslocada, reduzida à nota social, enquanto a família Monteiro brilhava no centro. Porém, a noite começou a sair do roteiro quando Henrique Valença, presidente de um fundo de infraestrutura respeitado, atravessou o salão para cumprimentá-la. Ele não apenas a reconheceu, curvou ligeiramente a cabeça e agradeceu por uma recomendação feita meses antes ao conselho da Fundação Aurora, recomendação que, segundo ele, havia salvado um projeto educacional no interior. O silêncio em torno da mesa foi sutil, mas real. Helena respondeu com discrição, dizendo que o mérito pertencia à equipe técnica. Henrique sorriu e afirmou que equipes técnicas precisavam de conselheiros capazes de enxergar além de números. A colunista ergueu os olhos do telefone. Duas mulheres que minutos antes a tratavam com pena passaram a observá-la com curiosidade. Beatriz, do outro lado do salão, percebeu o movimento e franziu os lábios. Para ela, a existência de respeito por Helena fora de sua narrativa era uma afronta pessoal. A vítima designada acabava de receber deferência pública sem pedir licença. Pouco depois, uma segunda aproximação agravou o incômodo. Sofia Albuquerque, diretora de uma organização de crédito social, abraçou Helena com calor genuíno e mencionou uma reunião futura sobre governança. Falou rápido, sem calcular o efeito da informação. Mas Beatriz ouviu o bastante para entender que Helena circulava em ambientes aos quais jamais fora apresentada pela família Monteiro. Isso a enfureceu mais que qualquer desafio direto. A humilhação funciona melhor quando o alvo permanece pequeno. Helena, quieta, elegante e respeitada por pessoas que importavam, ameaçava o prazer daquela redução. Beatriz decidiu então que a noite exigia uma lâmina mais visível. O discurso beneficente começou perto das 10. Otávio falou sobre responsabilidade social, dignidade, compromisso com famílias vulneráveis e a importância de estender a mão a quem tinha menos oportunidades. Helena ouviu da mesa lateral, sentindo o peso obsceno de certas palavras na boca de homens que usavam vulnerabilidade alheia como decoração moral. Rafael estava ao lado do pai no palco, sorrindo mecanicamente. Beatriz aguardava sua vez com postura impecável. Quando pegou o microfone, agradeceu aos presentes, elogiou doadores e, com habilidade venenosa, mencionou mulheres que chegavam a famílias tradicionais, confundindo acolhimento com direito de permanência. O salão entendeu antes de Helena reagir. Algumas cabeças se viraram na direção dela. Beatriz continuou, dizendo que a verdadeira elegância se revelava na gratidão, não na tentativa de transformar generosidade em dívida. Não citou nomes, porque não precisava. Rafael ficou imóvel, os dedos apertando a taça. Otávio manteve o sorriso congelado. Marina, que acompanhava a transmissão do evento pelo telefone em outro lugar da cidade, enviou uma mensagem curta para Helena, dizendo apenas que tudo estava sendo gravado. Helena leu, guardou o aparelho e levantou-se devagar. O gesto pequeno e silencioso perturbou mais que qualquer interrupção. Ela não caminhou até o palco. Não daria a Beatriz a cena de confronto que a outra desejava. Apenas se dirigiu à saída lateral, mas parou ao cruzar com uma mesa de patrocinadores, onde Henrique Valença e Sofia Albuquerque a observavam com indignação discreta. Beatriz, percebendo que Helena não reagiria publicamente, cometeu o erro de abandonar a sutileza. Desceu do palco, sob o pretexto de cumprimentar convidados, e aproximou-se dela, com o microfone ainda ligado por descuido ou arrogância. Disse, em tom baixo que o sistema de som amplificou, que mulheres sem berço deveriam aprender a sair antes de serem expulsas. O salão inteiro ouviu. Por um instante, até os garçons pararam. Rafael deu um passo à frente. Tarde demais. Helena virou-se para Beatriz com uma serenidade que não combinava com a violência da frase. Ela poderia ter revelado o sobrenome Duarte ali. Poderia ter destruído a mulher diante dos mesmos convidados que agora fingiam não respirar. Mas escolheu algo mais preciso. Disse que berço era uma palavra curiosa, porque algumas pessoas nasciam cercadas de prata e ainda assim cresciam incapazes de reconhecer decência. A frase saiu limpa, sem elevação de voz,
e atingiu Beatriz no único lugar que ela acreditava blindado. Beatriz empalideceu sob a maquiagem. Otávio aproximou-se rapidamente, tentando transformar o episódio em mal-entendido técnico. Rafael, enfim, tocou o braço da mãe e pediu que ela parasse. Helena notou o atraso do gesto e não sentiu alívio. O público começou a murmurar e a colunista digitava com velocidade. Henrique Valença se levantou e ofereceu escolta a Helena até a saída, não como salvador, mas como testemunha. Ela aceitou a presença, mantendo a própria direção. Ao passar por Rafael, ouviu-o sussurrar que aquilo não precisava ter acontecido. Helena respondeu sem parar que acontecera porque todos eles permitiram. No saguão, longe da música e dos lustres, Henrique pediu desculpas pelo constrangimento, embora nada tivesse feito. Helena agradeceu e disse que a vergonha pertencia a quem a produzia. Ele a observou com atenção renovada. Perguntou com cautela se ela desejava que certas relações institucionais fossem revistas, especialmente aquelas entre o fundo dele e empresas ligadas aos Monteiro. Helena percebeu a abertura, mas não a explorou por impulso. Disse apenas que, em breve, talvez documentos públicos explicassem melhor algumas preocupações. Henrique assentiu, compreendendo mais do que ela dissera. Pessoas de poder reconhecem avisos quando vêm embalados em prudência. Ao chegar ao apartamento, Helena encontrou Marina já à mesa, cercada de arquivos abertos. O vídeo da fala de Beatriz circulava em grupos privados. A frase sobre mulheres sem berço havia sido captada com nitidez, junto da resposta de Helena. Marina comentou que Beatriz destruíra em 30 segundos a imagem de benfeitora elegante que cultivava há décadas. Helena não comemorou. Sabia que a humilhação pública podia virar arma para qualquer lado se não fosse conduzida com cuidado. Pediu que a equipe registrasse a gravação, identificasse fontes originais e evitasse qualquer vazamento adicional vindo delas. A verdade precisava caminhar sem parecer vingança. Na manhã seguinte, os jornais digitais falavam em constrangimento em evento beneficente, sem nomes nos títulos, mas com pistas transparentes. Beatriz tentava conter danos, ligando para amigas influentes, culpando problemas de som, excesso de emoção, interpretações maldosas. Otávio estava menos preocupado com a frase do que com as ligações recebidas de investidores. Henrique Valença solicitara revisão de compliance em contratos com o Grupo Monteiro. Sofia Albuquerque adiara uma parceria. Pequenos sinais, mas suficientes para mostrar que a fachada começava a rachar. Helena acompanhava tudo sem alegria. Nenhuma rachadura social apagava o fato de que seu nome ainda estava em documentos falsos. Otávio reagiu como Helena previra. Mandou 2 homens seguirem seus deslocamentos, esperando encontrar encontros suspeitos, gastos secretos ou qualquer fragilidade que sustentasse a narrativa construída por Beatriz. Mas Helena mudara sua rotina deliberadamente. Cada deslocamento era registrado, cada reunião tinha pauta legítima, cada contato passava por Marina. Os homens, sem saber, foram fotografados por um investigador privado contratado pela advogada. Em 3 dias, havia imagens deles diante do prédio de Helena, perto do escritório de Marina e no estacionamento de uma clínica, onde ela visitara uma antiga professora. A perseguição, destinada a intimidar, tornava-se mais uma prova. Enquanto os Monteiro a vigiavam, Helena e Marina avançavam em direção contrária. A perícia digital confirmou que o certificado usado em nome de Helena fora criado a partir de um endereço de protocolo vinculado a uma empresa de tecnologia contratada pelo Grupo Monteiro. A assinatura aparecia em documentos que autorizavam movimentações de garantia em fundos conectados a Otávio. Mais grave, uma das operações ocorrera 2 dias depois de Helena ter recusado assinar papéis apresentados por Rafael. Isso indicava substituição deliberada, não erro administrativo. Marina leu o laudo preliminar em voz alta, e Helena sentiu a tristeza se transformar em algo mais denso. A pergunta inevitável era quanto Rafael sabia. Helena temia essa resposta mais do que admitia, porque ainda existia nela uma memória teimosa do homem que a fizera rir em dias comuns. Marina, mais pragmática, dizia que conhecimento direto não era o único tipo de responsabilidade. Rafael podia não ter criado a fraude, mas talvez tivesse aberto portas, fornecido documentos
ignorado alertas. A lei avaliaria atos. Helena, no entanto, precisava avaliar outra coisa, a medida moral da pessoa que havia amado. Descobrir que Rafael fora fraco era doloroso. Descobrir que fora cúmplice seria uma amputação definitiva da lembrança. A resposta começou a surgir por meio de Célia. A funcionária ligou novamente, apavorada, dizendo que Beatriz descobrira que alguém ajudava Helena e que todos os empregados estavam sendo pressionados. Antes de desligar, mencionou uma pasta cinza que Rafael retirara do antigo escritório do casal na noite anterior à primeira audiência. Helena recordou imediatamente. Nessa pasta ficavam cópias de documentos pessoais, dados bancários básicos e contratos antigos que ela mantinha por organização. Se Rafael levara aquilo a pedido do pai, talvez não soubesse o uso final, mas levara. Helena agradeceu Célia, orientou-a a não se arriscar e desligou com o peito pesado. Naquela tarde, Rafael apareceu sem aviso na portaria do prédio de Helena. Ela não autorizou a subida. Desceu apenas depois que Marina chegou por chamada de vídeo, deixando o telefone sobre a mesa da portaria como testemunha. Rafael parecia exausto. Disse que a mãe estava fora de controle, que o pai escondia informações, que ele não sabia mais em quem confiar. Helena perguntou pela pasta cinza. O rosto dele se abriu em culpa antes que qualquer palavra viesse. Ele afirmou que Otávio pedira documentos para atualizar registros do divórcio e que ele não imaginara algo ilegal. Helena fechou os olhos por um breve segundo. Quando os abriu, havia menos dor e mais distância. Rafael tentou explicar que sempre confiara no pai, que os negócios da família eram complexos, que ele estava tentando entender. Helena respondeu que confiança não justificava entregar documentos de outra pessoa sem consentimento. Ele aceitou o golpe em silêncio. Depois disse que ainda a amava. Frase lançada como corda sobre um abismo já largo demais. Helena olhou para ele com tristeza, não desprezo. Disse que amor incapaz de proteger dignidade vira sentimento sem consequência. Rafael chorou sem barulho. Pela primeira vez parecia menor não por humilhação, mas por enxergar o próprio tamanho. Ao retornar ao apartamento, Helena encontrou uma mensagem criptografada enviada por Álvaro. O procurador aposentado de Augusto aceitara encontrá-la. Seu nome era Marcelo Ferraz, e ele vivera os últimos anos em uma cidade litorânea, longe de conselhos empresariais e guerras societárias. A mensagem trazia também um aviso. Marcelo possuía gravações, cartas e um memorando sobre uma ruptura antiga entre Augusto Duarte e Otávio Monteiro. O material só poderia ser entregue pessoalmente porque envolvia promessas feitas a um homem morto e riscos ainda vivos. Helena leu aquilo com a sensação de que a história de sua família respirava atrás da porta. 2 dias depois, Helena viajou com Marina ao litoral. A estrada descia entre montanhas verdes e curvas úmidas, enquanto a cidade ficava para trás como um ruído que diminuía sem desaparecer. Marcelo Ferraz as recebeu em uma casa simples, cheia de livros jurídicos antigos e fotografias viradas para a parede. Era um homem magro, de cabelos brancos, voz pausada e olhos que pareciam pedir desculpas antes de contar verdades. Reconheceu Helena imediatamente. Disse que ela tinha o olhar da mãe e a paciência perigosa do pai. Helena não soube se aquilo era elogio ou condenação. Marcelo contou que Augusto e Otávio haviam sido parceiros em um grande projeto de infraestrutura no passado. O negócio prometia transformar os dois em figuras ainda mais influentes, mas também envolvia pressões políticas e investidores dispostos a tudo. Quando Augusto descobriu desvios e tentou retirar o grupo Duarte da operação, Otávio ajudou a isolá-lo, usando documentos manipulados para ameaçar sua reputação e, pior, insinuando que Helena poderia ser arrastada para investigações futuras se ele não recuasse. Augusto escolheu desaparecer da vida pública e da vida visível da filha para cortar o caminho dos inimigos até ela. Foi uma decisão falha, disse Marcelo, mas não indiferente. Helena ouviu como quem recebe uma segunda versão da própria infância. A ausência do pai não se tornava menos dolorosa por ter explicação, mas mudava de forma. Já não era apenas abandono, era também medo, cálculo, amor deformado por culpa. Marcelo entregou uma caixa de metal contendo cópias autenticadas, gravações em mídia digital, cartas de Augusto
e um documento de instruções patrimoniais. Entre os papéis, havia uma condição escrita pelo próprio pai. Se algum dia os Monteiro tentassem destruir Helena usando reputação, documentos ou casamento, ela deveria acionar integralmente seus direitos sobre os fundos vinculados ao grupo deles. Marina ficou imóvel ao ler a cláusula. Aquilo significava que Augusto previra não apenas o conflito empresarial, mas a possibilidade de Helena se tornar alvo pessoal. A herança, que ela sempre vira como monumento frio ao abandono, revelava-se também uma defesa adormecida. Helena sentiu vontade de chorar, gritar, rir da tragédia absurda de ser protegida por um pai que não soubera ficar. Não fez nada disso. Apenas perguntou a Marcelo por que ele não a procurara antes. O velho advogado respondeu que Augusto proibira qualquer aproximação enquanto ela estivesse segura, e que talvez esse tivesse sido o último erro de um homem brilhante e quebrado. Na volta a São Paulo, Helena permaneceu em silêncio quase toda a viagem. Marina dirigia, respeitando a densidade daquele luto revisado. A caixa de metal repousava no banco traseiro como se pesasse mais que documentos. Ao entrar novamente na cidade, Helena recebeu uma notificação do tribunal. A família Monteiro apresentara petição acusando-a de reter documentos empresariais, ameaçar a reputação do grupo e agir de má fé no processo de divórcio. Marina praguejou em voz baixa. Helena não se surpreendeu. A arrogância dele seguia o roteiro previsto. Atacavam porque acreditavam que ela ainda lutava apenas com feridas. Naquela noite, Helena colocou lado a lado a petição dos Monteiro, o laudo do certificado falso, a gravação do jantar e os arquivos de Marcelo Ferraz. Pela primeira vez, o desenho inteiro começou a surgir. Beatriz cuidava da destruição social. Otávio cuidava da manipulação financeira. Rafael, voluntária ou cegamente, servira de ponte íntima. E Augusto, mesmo morto ou desaparecido para o mundo afetivo dela, deixara uma rede de defesa que agora exigia coragem. Helena não sabia se um dia perdoaria o pai, mas sabia que não permitiria que os Monteiro transformassem o silêncio dele e o dela em condenação. Marina perguntou qual seria o próximo passo. Helena olhou para a caixa de metal, depois para a cidade acesa, além da janela. Disse que responderiam à petição com sobriedade, acionariam perícia judicial sobre as assinaturas, notificariam os fundos sobre risco de fraude e preparariam uma revelação pública apenas quando as provas estivessem amarradas. Não haveria espetáculo antes do tempo. Beatriz queria lama. Otávio queria medo. Rafael queria uma conversa que aliviasse sua culpa. Helena não daria a nenhum deles o que pediam. Daria apenas a verdade, organizada de forma tão clara que nenhum sobrenome conseguiria abafar ela lá. Antes de dormir, ela abriu uma das cartas de Augusto que ainda não lera. Havia poucas linhas. Ele escrevia que o mundo sempre seria mais cruel com mulheres que não imploravam, porque a independência feminina humilhava aqueles que dependiam de submissão para parecer fortes. Pedia que Helena nunca confundisse serenidade com resignação. Ela fechou os olhos, tocando o papel com dedos trêmulos. Pela primeira vez em anos, não sentiu apenas raiva ao pensar no pai. Sentiu uma tristeza complexa, quase adulta, feita de amor desperdiçado, proteção insuficiente e verdades atrasadas. Depois guardou a carta e apagou a luz. No escuro, Helena compreendeu que o jantar marcara uma virada. A família Monteiro tentara exibi-la como fracasso social e, sem perceber, apresentara ao próprio círculo a primeira rachadura de sua máscara. Agora, eles reagiriam com mais violência, porque pessoas poderosas não temem apenas perder dinheiro, temem perder a narrativa. E Helena, que passara anos sendo narrada por outros, estava prestes a tomar a caneta de volta. A próxima audiência se aproximava e com ela viria uma escolha definitiva. Ou os Monteiro recuariam diante das provas, ou seriam obrigados a reconhecer, em público, quem haviam tentado destruir. A petição dos Monteiro chegou ao processo como uma porta batida no meio da madrugada. Não era apenas agressiva, era cuidadosamente construída para transformar Helena em ameaça antes que ela pudesse ser reconhecida como vítima de fraude. O texto afirmava que ela, movida por ressentimento conjugal, teria retido documentos empresariais, abordado investidores de maneira indevida e insinuado
e irregularidades sem fundamento para pressionar a família em busca de vantagem financeira. Marina leu cada página com a boca fechada em uma linha dura. Helena permaneceu de pé diante da janela, ouvindo sem interromper, como quem observa uma tempestade anunciada finalmente tocar o telhado. O documento vinha acompanhado de declarações assinadas por funcionários do Grupo Monteiro, 2 diretores antigos e, no final, Rafael. A assinatura dele não surpreendeu Helena, mas ainda assim produziu uma dor seca, sem lágrimas. Rafael dizia que documentos pessoais e administrativos do casal estavam sob guarda de Helena após sua saída da residência, e que ele desconhecia a extensão do material levado. A frase era ambígua o bastante para parecer cautelosa e covarde o bastante para servir aos pais. Marina apontou que aquilo não a acusava diretamente, mas abria espaço para suspeita. Helena respondeu que Rafael sempre fora talentoso em deixar portas entreabertas. A resposta precisaria ser cirúrgica. Marina organizou uma equipe pequena de peritos digitais, consultores societários e um advogado criminalista de confiança. Helena insistiu que nada fosse divulgado antes de protocolado. Não queria disputar versões em redes sociais enquanto Otávio ainda pudesse mover documentos de lugar. A prioridade era preservar provas, solicitar perícia judicial do certificado digital, pedir tutela para impedir novas manifestações difamatórias e notificar fundos ligados ao Grupo Monteiro sobre risco de irregularidade. Marina concordou. A serenidade de Helena não diminuía a gravidade da situação. Ao contrário, demonstrava que ela finalmente entendia que reputação também era campo de batalha. Os dias seguintes trouxeram o tipo de violência que raramente deixa marcas visíveis, mas altera o modo como alguém atravessa a rua. Um fotógrafo apareceu diante do prédio dela. Depois, uma reportagem insinuou que uma ex-integrante de família tradicional tentava chantagear empresários usando segredos íntimos do casamento. Comentários anônimos chamaram Helena de fria, interesseira, ingrata, desequilibrada. Um perfil publicou uma fotografia dela saindo de um laboratório de perícia, acompanhada da legenda maliciosa que sugeria desespero. Helena não respondeu a nada. Salvou tudo, registrou tudo, arquivou tudo. Cada insulto, quando autenticado, deixava de ser ruído e se tornava evidência. Beatriz acompanhava a repercussão da mansão com uma taça de vinho branco e a ilusão de controle. Para ela, a opinião social ainda obedecia às mesmas regras dos salões onde reinara por décadas. Bastava sugerir, e os outros completariam a condenação. Bastava mencionar origem humilde, e uma mulher seria reduzida à suspeita. No entanto, algo a incomodava. Helena não se desesperava, não suplicava, não ligava para pedir clemência. Pior, algumas pessoas começavam a se afastar discretamente dos Monteiro. Convites eram adiados, reuniões ganhavam justificativas técnicas. A frase do jantar continuava circulando como perfume estragado em tecido caro. Otávio, menos vaidoso que a esposa e mais perigoso por isso, percebeu antes dela que a resistência de Helena tinha estrutura. Chamou Rafael ao escritório e perguntou exatamente o que a ex-mulher sabia sobre os negócios do grupo. Rafael respondeu que nada, ou quase nada, mas sua voz falhou. Otávio observou o filho como quem avalia um investimento decepcionante. Disse que sentimento era luxo para gente protegida e que a família precisava de lealdade. Rafael, exausto, perguntou se o pai havia usado o nome de Helena em operações sem autorização. O silêncio de Otávio foi tão frio que dispensou confissão. A discussão entre pai e filho terminou sem gritos, o que a tornou mais pesada. Otávio acusou Rafael de fraqueza, de ter se deixado dominar por uma mulher que agora tentava destruir todos eles. Rafael rebateu que Helena nunca quis dinheiro, nunca buscou exposição e jamais demonstrou interesse real nos negócios da família. Otávio então riu, um riso curto e sombrio, dizendo que as pessoas mais perigosas eram justamente as que pareciam não querer nada. Rafael saiu do escritório com uma certeza tardia se formando. Talvez Helena não fosse a ameaça que lhe descreveram. Talvez fosse apenas a única pessoa que ainda dizia a verdade. Enquanto isso, Helena visitou novamente Álvaro, o antigo gerente de Augusto, para revisar os mecanismos patrimoniais deixados pelo pai. A sala privada do banco
parecia a mesma de anos anteriores. Mas Helena já não entrava ali como herdeira ressentida. Entrava como alguém prestes a compreender a arquitetura de uma proteção construída tarde demais. Álvaro apresentou relatórios sobre participações indiretas, fundos administrados por terceiros e direitos de auditoria que poderiam ser acionados mediante suspeita de fraude. O nome Monteiro aparecia em várias camadas, não como dono absoluto, mas como devedor, beneficiário, parceiro e, em certos casos, dependente. Helena perguntou a Álvaro se Augusto havia vivido acreditando que os Monteiro tentariam alcançá-la. O homem demorou a responder. Disse que Augusto vivera acreditando que todos os erros voltavam, especialmente aqueles cometidos por homens poderosos contra pessoas que amavam. Contou que, depois da morte da esposa, Augusto recebera ameaças indiretas, pressões em conselhos e mensagens anônimas que mencionavam Helena. Ele decidiu desaparecer da vida pública e reduzir qualquer vínculo visível com a filha para torná-la menos útil como alvo. Helena ouviu sem mudar de expressão. Mas por dentro, uma criança antiga perguntava por que proteção precisava parecer tanto com abandono. Álvaro entregou a ela uma gravação em áudio feita anos antes, em uma reunião entre Augusto, Otávio e 2 intermediários. A voz de seu pai surgiu rouca, firme, acusando desvios em um projeto de infraestrutura e recusando-se a assinar relatórios fraudulentos. Otávio respondia com calma venenosa, dizendo que homens com família deveriam pensar nas consequências de sua pureza moral. Em certo momento, mencionava uma menina que estudava em um colégio discreto e merecia continuar vivendo em paz. Helena apertou o aparelho com força. Não era uma ameaça explícita, mas era pior. Era a linguagem dos que sabem ferir sem deixar impressão digital. Ao sair do banco, Helena não voltou imediatamente para casa. Caminhou algumas quadras sob um céu cinza, tentando acomodar a imagem de Augusto em um lugar menos simples que o ódio. Ele fora covarde ou sacrificado, frio ou apavorado, amara a filha ou amara mais sua própria estratégia. Talvez todas as respostas fossem verdadeiras ao mesmo tempo, e essa era a crueldade das pessoas reais. Helena parou diante de uma vitrine escura e viu seu reflexo dividido pelas luzes da rua. A mulher ali não era mais a filha esperando explicações. Era alguém que precisaria decidir o que fazer com elas. Marina a encontrou no escritório no fim da tarde, com notícias graves. A equipe havia rastreado a origem de parte das difamações digitais até uma agência de reputação contratada por uma empresa vinculada à Fundação Monteiro. Havia pagamentos recentes, descrições vagas de monitoramento e impulsionamento estratégico, além de mensagens internas que usavam codinomes para Helena. Em uma delas, alguém escrevera que a narrativa da ex-esposa ambiciosa precisava ser reforçada antes da audiência final. Marina colocou o relatório sobre a mesa e disse que aquilo, somado à fala de Beatriz no jantar, sustentava um pedido robusto contra a campanha de difamação. Helena leu em silêncio, sentindo a náusea familiar diante da organização da crueldade. Não era impulso, não era emoção, não era uma sogra amarga falando demais. Era projeto. Beatriz podia se convencer de que defendia o filho. Otávio podia se justificar com negócios. Rafael podia se esconder atrás de confusão. Mas o resultado era o mesmo. Tentavam arrancar dela não apenas bens ou silêncio, mas credibilidade. Marina perguntou se autorizava a inclusão imediata desses elementos no processo. Helena assentiu. Disse que quem arma um palco não pode reclamar quando as luzes se acendem sobre os bastidores. A resposta judicial de Helena foi protocolada na manhã seguinte. O texto negava categoricamente a retenção indevida de documentos empresariais, pedia perícia sobre assinaturas digitais, anexava indícios de criação fraudulenta de certificado em seu nome, apresentava registros da perseguição física e solicitava proteção contra novas difamações. Marina também requereu que Rafael fosse intimado a esclarecer a retirada da pasta cinza do escritório do casal. Ao ler essa parte, Helena sentiu um aperto breve. Não queria destruir Rafael, mas já não aceitaria ser destruída para preservar a fragilidade dele. A justiça exigia nomes, datas e atos, não lembranças sentimentais. A reação foi imediata. Beatriz telefonou para Rafael aos prantos, acusando Helena de querer humilhar a família.
Otávio reuniu advogados e exigiu uma contraofensiva mais dura. Rafael, porém, não conseguia mais obedecer com a mesma facilidade. A intimação o obrigava a escolher entre mentira formal e verdade parcial. Ele passou horas no quarto que antes dividira com Helena, observando o espaço vazio do armário dela. Encontrou, esquecida entre livros, uma pequena anotação escrita por ela meses antes, uma lista de compras comum, banal, com café, arroz, velas e um lembrete para ligar para Célia no aniversário. A normalidade daquele papel o quebrou. Rafael percebeu que a vida que perdera não era uma peça jurídica. Era feita de gestos pequenos que ele permitira que sua família ridicularizasse. Ainda assim, a consciência não o transformou em herói, apenas o tornou menos confortável dentro da própria covardia. Quando Beatriz entrou no quarto e exigiu que ele confirmasse a versão da família, ele perguntou se ela havia contratado pessoas para difamar Helena. Beatriz negou primeiro, depois respondeu que reputação se defendia com as armas disponíveis. Rafael ficou pálido. Disse que Helena não merecia aquilo. Beatriz retrucou que merecer era palavra de pobres e que famílias como a deles sobreviviam vencendo. Helena recebeu naquela mesma noite um envelope sem remetente. Dentro havia fotografias dela na rua, entrando no prédio de Marina, saindo do banco, conversando com Álvaro. Havia também uma mensagem curta, dizendo que ela deveria aceitar o acordo antes de descobrir que ninguém enfrentava os Monteiro sem perder algo. Marina queria acionar imediatamente a polícia. Helena concordou, mas antes fotografou o envelope, usou luvas e guardou tudo em saco apropriado. O medo veio, inevitável, humano, atravessando sua espinha. Coragem não era a ausência desse frio. Era a decisão de não entregar a direção da própria vida a ele. Na delegacia, o atendimento começou burocrático, até Marina mencionar a conexão com processo judicial, perseguição documentada e possíveis fraudes societárias. O registro foi feito, as provas encaminhadas, e Helena saiu de lá cansada, mas mais protegida por protocolos. Do lado de fora, um repórter tentou abordá-la com perguntas sobre chantagem e herança. A palavra herança a fez parar. Alguém começava a farejar o nome Duarte. Marina a puxou suavemente pelo braço, mas Helena encarou o repórter e disse apenas que todas as respostas seriam dadas no momento adequado, perante a lei. A frase virou manchete menor, mas suficiente para inquietar os Monteiro. Otávio leu a matéria em seu escritório e quebrou um copo contra a parede. Não pela frase, mas pela palavra herança, ecoando nos comentários. Mandou investigar novamente a origem de Helena, desta vez sem depender das informações superficiais que sempre aceitara. Horas depois, recebeu um relatório incompleto, porém perturbador. Helena não vinha de família pobre. Havia registros antigos ligando seu nome civil a tutelas patrimoniais, fundações educacionais e estruturas vinculadas ao espólio de Augusto Duarte. O relatório não confirmava tudo, mas sugeria o bastante. Otávio ficou imóvel diante da tela, sentindo a primeira sombra real de medo em muitos anos. Beatriz não compreendeu de início a gravidade. Disse que dinheiro escondido não mudava a falta de berço, como se riqueza e linhagem fossem categorias que ela pudesse reorganizar conforme o próprio orgulho. Otávio a interrompeu com violência verbal rara, dizendo que Augusto Duarte não era um detalhe. Era uma ameaça histórica, um homem que quase destruíra negócios antigos e deixara rastros enterrados. Beatriz empalideceu, ao perceber que o desprezo social talvez tivesse sido um erro estratégico. Rafael, ouvindo do corredor, sentiu o chão se mover. Pela primeira vez, entendeu que sua família não apenas desconhecia Helena. Eles haviam inventado uma versão conveniente para dominá-la. A audiência final se aproximava, e Marina sugeriu que Helena preparasse uma declaração pública controlada após o ato processual. A revelação do vínculo com Augusto Duarte deveria ocorrer no contexto certo, acompanhada de documentos, não como ostentação defensiva. Helena concordou. Não queria que sua dignidade dependesse do choque produzido por um sobrenome rico. O ponto nunca fora provar que valia porque era herdeira. O ponto era mostrar que nenhuma mulher sem apoio aparente deveria ser tratada como alvo descartável.
Seu poder financeiro apenas tornava visível o erro dos Monteiro. Sua verdadeira força vinha da recusa em se ajoelhar. Na véspera da audiência, Helena foi à antiga casa de infância. Não entrava ali havia meses. O jardim estava bem cuidado, mas silencioso demais, como se até as plantas aguardassem desculpas antigas. No escritório de Augusto, o cheiro de couro, madeira e papel permanecia. Ela abriu gavetas, tocou livros, encontrou marcas de lápis em relatórios, bilhetes da mãe presos em páginas de romances. Sentou-se na cadeira do pai e deixou que a dor viesse sem resistência. Chorou, enfim, não apenas pelo abandono, mas pelo desperdício. Tanta inteligência, tanto dinheiro, tantos planos, e ainda assim uma filha crescera sem abraço. No fundo da última gaveta, encontrou uma carta menor, destinada para quando ela estivesse pronta para perder o medo do nome Duarte. Augusto escrevia que sobrenomes podiam abrir portas, mas também podiam virar prisões. Pedia que ela usasse o dele apenas se isso servisse para proteger algo maior que vaidade. Helena leu essa frase várias vezes. Depois, dobrou a carta, guardou-a junto ao peito e compreendeu que a audiência não seria uma vingança do pai através dela. Seria sua própria escolha. Ela não entraria no tribunal como filha rica humilhando sogros arrogantes. Entraria como mulher, exigindo que provas valessem mais que narrativas. Na manhã seguinte, vestiu um terninho claro, prendeu os cabelos sem adornos e colocou na bolsa a carta de Augusto, não como prova, mas como âncora. Marina chegou pontualmente, trazendo pastas, cópias, laudos e uma determinação silenciosa. Antes de saírem, Helena recebeu uma última mensagem de Rafael. Ele dizia que precisava falar com ela antes da audiência, que havia coisas que não sabia, que talvez pudesse ajudar. Helena leu, respirou fundo e respondeu apenas que dissesse a verdade diante de quem precisava ouvi-la. Não haveria mais conversas escondidas, nem pedidos tardios em corredores. A verdade deixaria de depender de intimidade. O fórum parecia mais frio que de costume, com seus corredores claros, passos apressados e murmúrios contidos. Beatriz chegou cercada de advogados, usando preto como se a própria elegância fosse argumento. Otávio vinha ao lado, rígido, os olhos calculando a presença de repórteres discretos e assessores de investidores. Rafael caminhava alguns passos atrás, visivelmente abatido. Quando Helena entrou com Marina, a família Monteiro virou-se quase ao mesmo tempo. Beatriz tentou sustentar o desprezo habitual, mas havia uma rachadura em seu olhar. Otávio, por sua vez, fitou Helena como se finalmente enxergasse não a ex-nora, mas a filha de um inimigo antigo. A audiência foi aberta com formalidade. O juiz, informado das petições recentes, deixou claro que o processo de divórcio havia se contaminado por alegações graves que exigiriam análise própria. Os advogados dos Monteiro tentaram retomar a narrativa de encerramento amigável, frustrado por ambição, mas Marina os interrompeu com a precisão de quem esperara semanas por aquele momento. Apresentou a cronologia das difamações, os indícios de perseguição, o laudo preliminar sobre assinatura digital e o pedido de preservação de documentos empresariais. Cada item era colocado sobre a mesa não como golpe teatral, mas como tijolo de uma construção impossível de ignorar. Quando chegou a vez de mencionar Augusto Duarte, o ar da sala mudou. Marina não fez anúncio dramático, apenas explicou que Helena era herdeira e representante legítima de estruturas patrimoniais com direitos de auditoria sobre fundos relacionados ao grupo Monteiro e que tais direitos seriam exercidos diante dos indícios apresentados. Beatriz abriu a boca, mas não encontrou frase. Otávio fechou as mãos sobre a mesa. Rafael olhou para Helena com uma mistura devastadora de espanto e reconhecimento tardio. Ela não desviou. Não havia triunfo em seu rosto, apenas a serenidade difícil de quem esperou ser vista como pessoa e acabou revelada como ameaça. O juiz determinou a preservação de documentos, autorizou medidas iniciais de perícia e advertiu as partes sobre novas manifestações públicas. A audiência de divórcio não terminou com acordo, mas com algo mais importante. A narrativa dos Monteiro deixara de ser dominante. Ao saírem da sala, Beatriz se aproximou de Helena, tremendo de raiva. Sussurrou que ela havia enganado todos. Helena olhou para a mulher que a chamara de sem berço,
de oportunista, de intrusa, e respondeu que nunca enganara ninguém, apenas permitira que cada um revelasse o que fazia quando acreditava estar diante de alguém indefeso. Beatriz recuou como se tivesse recebido uma bofetada invisível. Otávio tentou conduzi-la para longe, mas Helena ainda falou uma última vez, baixa o bastante para não virar espetáculo, firme o bastante para alcançar quem precisava ouvir. Disse que não confundia justiça com vingança, mas também não confundiria perdão com silêncio. Rafael permaneceu parado no corredor, sem coragem de se aproximar. Helena passou por ele sem parar. Do lado de fora, a luz da tarde caía sobre as escadarias do fórum. Havia repórteres, câmeras, curiosos. Marina abriu caminho. Helena respirou fundo e caminhou adiante, sabendo que o verdadeiro confronto ainda viria. O dia da audiência definitiva amanheceu com uma claridade dura, quase metálica, refletida nas fachadas de vidro do centro, como se a cidade tivesse perdido a paciência com suas próprias máscaras. Helena acordou antes do despertador, vestiu-se em silêncio e preparou café enquanto Marina revisava pela última vez a ordem dos documentos. Não havia tremor em suas mãos, mas isso não significava tranquilidade. Dentro dela, memórias antigas se moviam como peças de um tribunal íntimo. A esposa humilhada queria reparação, a filha abandonada queria respostas, e a mulher que sobrevivera às duas queria apenas sair dali sem entregar sua alma ao rancor. O fórum estava mais movimentado que nas audiências anteriores. A notícia de que a herdeira de Augusto Duarte estava envolvida em disputa com os Monteiro atraíra jornalistas, investidores, curiosos e antigos aliados disfarçados de espectadores ocasionais. Beatriz chegou cercada de advogados e assessores, usando um tailleur claro, que tentava recuperar a imagem de beneficente ferida pelo vídeo do jantar. Otávio vinha ao lado, rígido, com o rosto mais magro do que semanas antes, como se a insônia tivesse cavado nele uma versão menos polida de si mesmo. Rafael caminhava atrás, sozinho, sem a arrogância discreta que antes a proteção familiar lhe emprestava. Helena entrou com Marina e 2 peritos, carregando apenas uma pasta fina nas mãos. O contraste incomodou Beatriz. Os Monteiro traziam caixas, assistentes, gestos largos, uma pequena corte jurídica pronta para afirmar domínio. Helena trazia ordem, e ordem. Naquele momento, era mais ameaçadora que volume. Quando seus olhos encontraram os de Rafael, ela percebeu que ele queria dizer algo, talvez desculpa, talvez medo, talvez a versão tardia da verdade que não tivera coragem de entregar antes. Helena não se aproximou. Havia palavras que, depois de determinado ponto, precisavam ser ditas diante da lei, não no refúgio cômodo da intimidade. A sessão começou com formalidades que pareciam insuficientes para conter o peso acumulado nas semanas anteriores. O juiz sério deixou claro que trataria ali dos termos finais do divórcio e das medidas correlatas, mas que as provas de fraude documental, difamação e perseguição poderiam fundamentar encaminhamentos autônomos. O advogado dos Monteiro tentou recuperar o terreno perdido com um discurso sobre prudência, preservação familiar e litígio exacerbado por emoções. Marina ouviu, sem expressão. Quando sua vez chegou, levantou-se devagar, como quem não precisava acelerar uma verdade já madura. Pediu autorização para apresentar a sequência completa dos fatos, começando pela proposta abusiva de acordo. A primeira pasta continha o acordo original, com suas cláusulas de renúncia ampla, silêncio compulsório e declaração de inexistência de reclamações. Marina leu trechos essenciais e explicou que o documento fora apresentado em contexto de humilhação, acompanhado de ameaças sobre exposição pessoal. Em seguida, exibiu a gravação certificada do jantar beneficente, na qual Beatriz dizia que mulheres sem berço deveriam aprender a sair antes de serem expulsas. O áudio preencheu a sala com uma nitidez cruel. Beatriz empalideceu, mas manteve o queixo erguido. Para alguém como ela, admitir vergonha era quase pior que tê-la causado. Marina não se demorou no constrangimento. Passou aos registros de difamação digital, às notas plantadas, aos pagamentos feitos por empresa, vinculada à Fundação Monteiro, a uma agência de reputação, e às mensagens internas que chamavam
Helena de ex-esposa ambiciosa. Mostrou datas, valores, capturas autenticadas, conexões entre publicações e reuniões jurídicas. O advogado dos Monteiro tentou alegar terceirização sem controle direto, mas Marina apresentou uma mensagem enviada por uma assessora de Beatriz, pedindo reforço da narrativa antes da audiência. A expressão narrativa pareceu ecoar na sala. Não era apenas fofoca social, era fabricação deliberada de culpa. Helena observava tudo sem prazer. A cada prova, lembrava-se do corpo real por trás do arquivo. A noite em que não conseguiu dormir depois da primeira nota insinuando traição, a funcionária chorando ao telefone, o repórter na porta da delegacia, os olhares de pena em mesas onde antes lhe ofereciam taças. A justiça transformava a dor em linguagem aceitável, mas não devolvia a inocência do tempo anterior. Ainda assim, era necessário. Beatriz a encarou uma vez, com raiva líquida nos olhos. Helena não desviou. Não estava ali para vencer uma sogra cruel. Estava ali para impedir que crueldade continuasse sendo tratada como costume de família. A segunda etapa foi mais grave. Os peritos explicaram a criação do certificado digital falso em nome de Helena, vinculando-o a protocolos de acesso oriundos de uma empresa contratada pelo Grupo Monteiro. Demonstraram que as assinaturas foram aplicadas em documentos societários e garantias financeiras em datas incompatíveis com a presença ou autorização dela. Uma linha do tempo projetada na parede mostrou a sequência. Helena recusara assinar papéis apresentados por Rafael. 2 dias depois, a assinatura digital falsa fora usada. Na semana seguinte, a petição dos Monteiro insinuara que ela retinha documentos empresariais. O desenho deixava pouco espaço para coincidência. O juiz pediu esclarecimentos ao advogado dos Monteiro, que se limitou a falar em investigação interna, possibilidade de erro operacional e ausência de prova sobre ordem direta de Otávio. Marina, então, apresentou o relatório de fundos vinculados ao espólio Duarte, explicando que as operações afetavam garantias sobre as quais Helena possuía direito de auditoria e proteção patrimonial. Pela primeira vez, a palavra Duarte não apareceu como surpresa social, mas como fundamento jurídico. Otávio moveu-se na cadeira. A revelação pública de sua dependência financeira de estruturas deixadas por Augusto era mais humilhante para ele do que qualquer manchete. Rafael foi chamado a esclarecer a retirada da pasta cinza do escritório conjugal. Levantou-se devagar e todos perceberam que a escolha chegara tarde, mas chegara. Beatriz sussurrou seu nome em advertência. Otávio não disse nada, apenas o observou com a frieza de quem mede traidores. Rafael respirou fundo e confirmou que retirara a pasta a pedido do pai, sem autorização de Helena. Disse que acreditava se tratar de documentos necessários ao divórcio, mas admitiu que não verificou o conteúdo nem informou a ex-esposa. A voz dele falhou quando acrescentou que havia sido covarde e que sua omissão permitira danos que não podia mais negar. A declaração não absolveu Rafael, mas quebrou a muralha familiar. Beatriz levou a mão ao peito, ofendida menos pelo erro que pela exposição. Otávio inclinou-se para o advogado, murmurando instruções rápidas, mas o estrago já estava feito. Marina perguntou a Rafael se Helena alguma vez autorizara o uso de assinatura digital em operações do grupo. Ele respondeu que não. Perguntou se ela demonstrara a intenção de chantagear a família antes das difamações começarem. Ele respondeu que não. Perguntou se Beatriz pressionara pela criação de uma imagem pública negativa de Helena. Rafael fechou os olhos. Depois disse que sim. Embora afirmasse não conhecer todos os meios usados, Helena ouviu sem respirar por alguns segundos. Havia uma parte dela que esperara por essa verdade meses antes, quando ainda teria significado amor, coragem, reparo possível. Agora significava apenas justiça tardia. Rafael desceu os olhos, incapaz de encará-la. O juiz determinou que a declaração fosse registrada e encaminhada às autoridades competentes junto aos laudos e demais documentos. Também ordenou a preservação de registros internos do Grupo Monteiro e autorizou medidas para impedir nova difamação contra Helena. As palavras formais caíram como pedras bem colocadas em uma ponte. Do outro lado, a impunidade dos Monteiro começava a ruir. Otávio tentou reagir com dignidade ensaiada. Pediu a palavra, alegou perseguição econômica,
Insinuou que Helena usava o poder de Augusto Duarte para destruir uma família que a acolhera. A frase, escolhida para despertar simpatia, produziu efeito contrário quando Marina apresentou a gravação antiga entregue por Marcelo Ferraz. A voz de Augusto, atravessando anos, acusava desvios e recusava relatórios fraudulentos. A voz de Otávio respondia com ameaça velada à segurança de uma menina. A sala inteira pareceu prender o ar. Helena sentiu o passado se materializar diante dela, não como lembrança, mas como prova. O abandono ganhava contexto público, doloroso, irrefutável. Beatriz olhou para o marido com horror genuíno. Talvez porque nunca tivesse conhecido toda a origem daquela guerra. Talvez porque apenas agora percebesse que sua arrogância social fora usada para encobrir crimes antigos. Otávio permaneceu imóvel, mas seus olhos denunciavam cálculo desesperado. Rafael virou-se para o pai com uma expressão que Helena jamais vira nele. Não era medo, nem obediência, era repulsa. O juiz suspendeu a sessão por alguns minutos para organizar os encaminhamentos. O corredor explodiu em murmúrios quando as portas se abriram. Jornalistas tentaram se aproximar, mas Marina conduziu Helena para uma sala reservada antes que qualquer pergunta virasse espetáculo. Sozinha por alguns instantes, Helena sentou-se e deixou as mãos tremerem finalmente. Não de fraqueza, de liberação. Durante semanas, sustentara uma serenidade quase sobre-humana, porque sabia que qualquer rachadura seria usada contra ela. Agora, longe dos olhares, podia reconhecer o custo. Marina se ajoelhou diante dela, amiga antes de advogada, e perguntou se estava bem. Helena respondeu que não sabia. A verdade vencera uma etapa, mas também reabrira a infância inteira. Descobrir que Augusto fugira por medo não devolvia os aniversários, as febres, as formaturas, as noites em que ela chamara por um pai que escolheu proteger de longe. Marina segurou sua mão e disse que justiça não curava tudo no mesmo dia. Helena sorriu com tristeza, agradecida pela honestidade. Quando voltaram à sala, os termos do divórcio foram ajustados, sem a arrogância inicial dos Monteiro. A partilha reconheceu os direitos de Helena. As cláusulas de silêncio abusivo foram rejeitadas e ficou registrada a ausência de qualquer prova contra sua conduta pessoal. Além disso, as denúncias relacionadas à fraude, difamação e operações empresariais seriam encaminhadas às esferas competentes. Beatriz assinou documentos com a mão rígida. Otávio assinou como se cada traço fosse uma perda de território. Ao final, Rafael pediu para falar com Helena no corredor. Marina permaneceu próxima, mas permitiu a distância suficiente para que a conversa existisse sem isolamento. Rafael parecia devastado. Disse que sentia muito, que deveria ter acreditado nela, que deveria ter enfrentado os pais antes, que não havia desculpa bastante para sua omissão. Helena ouviu com atenção, porque um pedido de perdão verdadeiro merece ser ouvido, mesmo quando não muda o destino. Ele disse que a amara, mas que foi fraco. Pela primeira vez, não tentou suavizar a própria culpa. Isso deu à sua dor uma dignidade tardia, embora insuficiente. Helena respondeu que também o amara, e que justamente por isso esperara mais dele. Disse que o perdão, se viesse algum dia, não seria uma ponte de volta, mas apenas uma forma de deixar o passado menos venenoso. Rafael chorou, sem tentar se aproximar. Perguntou se havia alguma chance de recomeço. Helena olhou para ele com ternura triste, quase fraterna, e disse que algumas casas desabam não porque faltou amor, mas porque ninguém sustentou as vigas quando começou o incêndio. Ela não voltaria a morar entre ruínas. Rafael assentiu, quebrado, sabendo que aquela resposta era mais justa do que cruel. Na saída do fórum, os repórteres aguardavam. Marina preparara uma declaração curta, mas Helena decidiu falar por si. Não mencionou detalhes sigilosos, não insultou os Monteiro, não exibiu o nome Duarte como troféu. Disse que nenhuma pessoa deveria ser humilhada em um processo de divórcio. Nenhuma mulher deveria ser transformada em culpada por se recusar a aceitar abuso, e nenhum sobrenome dava direito de fabricar mentiras. Afirmou confiar nas instituições e agradeceu aos que sustentaram a verdade quando ela ainda parecia inconveniente. Sua voz não tremeu. Ao terminar, não houve aplauso, apenas um silêncio estranho, respeitoso, que valia mais. As consequências vieram em ondas.
Investidores suspenderam contratos com o Grupo Monteiro. A fundação familiar foi submetida à auditoria. Beatriz afastou-se da presidência após a revelação da campanha de difamação. Otávio tornou-se alvo de investigação por fraude documental, manipulação de garantias e possíveis crimes financeiros ligados a operações antigas. Alguns antigos aliados tentaram fingir surpresa. Outros desapareceram com a rapidez característica dos amigos de reputação. A mansão continuou de pé, mas já não parecia fortaleza. Parecia cenário abandonado depois que a peça termina, e as luzes revelam poeira, cabos soltos, madeira falsa. Helena não comemorou a queda deles. Havia uma satisfação serena em ver a justiça mover-se, mas não alegria. Alegria era outra coisa, menos contaminada. Veio primeiro em momentos pequenos. No dia em que Célia conseguiu novo emprego com a ajuda discreta de Marina. Na manhã em que a primeira reportagem séria apresentou os fatos sem chamá-la de ex-esposa ambiciosa. Na tarde em que Helena entrou no antigo apartamento para buscar os últimos livros e não sentiu vontade de chorar. A liberdade, descobriu, não chegava como música triunfal. Chegava como silêncio sem medo dentro do peito. Meses depois, Helena viajou para a cidade litorânea, onde Marcelo Ferraz vivia. Não foi tratar de documentos, mas seguir uma indicação encontrada na última carta de Augusto. Havia, em uma casa branca diante do mar, um quarto preservado com objetos dos anos finais dele. O lugar era simples, quase austero. Livros marcados, camisas claras, fotografias de Helena em diferentes idades guardadas em uma caixa. Ela reconheceu imagens de formatura, palestras, viagens de trabalho, momentos em que acreditara estar sozinha. Augusto estivera longe, mas olhando. A descoberta a feriu de novo, porque vigilância não substitui presença, mas também impediu que o ódio permanecesse puro. Sobre a mesa havia a carta final. Helena abriu sem pressa. Augusto escrevia que errara ao acreditar que a segurança dela valia o preço da ausência. Dizia que nenhum império justificava uma filha esperando à janela. Confessava ter tido medo de que sua presença atraísse inimigos e depois vergonha de voltar quando o tempo já havia transformado proteção em ferida. Não pedia que ela o absolvesse. Pedia apenas que não deixasse os erros dele definirem o tamanho de seu coração. Helena leu até o fim com lágrimas silenciosas. Pela primeira vez, chorou não como menina abandonada, mas como mulher capaz de entender sem apagar a dor. Ela saiu para a praia ao entardecer, segurando a carta contra o peito. O mar estava inquieto, escuro, cheio de espuma nas bordas, e o vento desfazia seus cabelos presos. Marina, que a acompanhara na viagem, ficou à distância, respeitando aquele encontro sem testemunhas com um pai morto e ainda presente. Helena pensou em Rafael, em Beatriz, em Otávio, em todas as pessoas que a haviam confundido com fragilidade, porque ela não transformava poder em ruído. Pensou também em si mesma, na longa estrada entre o silêncio imposto e a palavra escolhida. Havia perdido um casamento, uma ilusão e a versão simples da própria infância. Mas havia recuperado algo maior que reputação. Recuperara o direito de não ser explicada pelos outros. Na semana seguinte, assumiria formalmente a presidência do Conselho da Fundação Aurora, ampliando projetos de crédito e educação para mulheres em processos de reconstrução financeira. Não faria disso uma bandeira pessoal de vingança, mas uma continuidade ética do que sempre acreditara. Dinheiro podia comprar advogados, prédios e silêncio, mas, nas mãos certas, podia construir saídas. Helena sorriu levemente diante do mar, imaginando quantas mulheres tinham sido chamadas de oportunistas apenas por exigirem justiça. Talvez sua história servisse para abrir portas onde antes havia vergonha. Ao voltar para São Paulo, ela não retomou o sobrenome Monteiro, nem escondeu o Duarte. Usou ambos os gestos como escolhas, não como fuga. A antiga casa de infância foi reformada, não para apagar fantasmas, mas para permitir que a luz entrasse em cômodos fechados por tempo demais. No escritório de Augusto, Helena manteve a mesa, mas retirou as cortinas pesadas. Sobre a parede, colocou a fotografia da mãe, uma imagem de si mesma criança e uma frase escrita à mão, sem moldura luxuosa: "A vergonha dos outros não será minha herança." Quem entrava ali
Entendia que aquilo não era decoração, era sentença de vida. Rafael mudou-se para um apartamento menor e iniciou seu próprio processo de responsabilização, colaborando com investigações e afastando-se dos negócios familiares. Helena soube disso por Marina, não por ele. Desejou-lhe honestamente que se tornasse alguém melhor, mas não confundiu esse desejo com saudade. Beatriz recolheu-se de modo amargo, cercada de poucas amigas que ainda achavam a crueldade dela elegante o bastante para ser desculpada. Otávio enfrentou a queda lenta dos homens, que sempre acreditaram controlar todas as portas. Nenhum deles desapareceu em castigo teatral. Apenas perderam, um a um, os privilégios que confundiam com virtudes. Em uma manhã de primavera, Helena caminhou pela sede reformada da Fundação Aurora antes da inauguração de um novo programa jurídico para mulheres em divórcio litigioso. As salas estavam cheias de mesas claras, plantas, computadores e pessoas trabalhando com energia tranquila. Marina chegaria mais tarde para a primeira palestra. Célia coordenaria a recepção. Havia algo profundamente justo naquela soma de sobrevivências. Helena parou diante da janela e viu a cidade acordar. São Paulo continuava dura, desigual, ruidosa, mas já não parecia um tribunal permanente. Parecia um território possível, e isso, para quem atravessara a humilhação sem se perder, era quase felicidade. Quando os primeiros convidados entraram, uma jovem aproximou-se de Helena com timidez. Disse que lera sobre seu caso e que tinha medo de enfrentar a família do marido, porque todos diziam que ela não tinha força. Helena olhou para a jovem e reconheceu, naquele rosto pálido, a mulher que fora no início de tudo, sentada diante de uma mesa comprida, ouvindo pessoas poderosas decidirem quanto valia seu silêncio. Tocou de leve o ombro dela e respondeu que força não era barulho, nem sobrenome, nem dinheiro. Força era continuar inteira, enquanto aprendia a provar a verdade. A jovem respirou como quem recebia permissão para existir. Helena então entrou no auditório, não como vítima exemplar, nem como herdeira redimida, nem como ex-esposa vitoriosa. Entrou como mulher que conhecia o custo da dignidade e ainda assim a escolhia. Do lado de fora, a luz atravessava os vidros altos, agora sem chuva, iluminando rostos atentos. Ela pensou em Augusto, sem raiva suficiente para prendê-lo, nem perdão fácil o bastante para apagar tudo. Pensou em Rafael, sem desejo de retorno. Pensou em Beatriz e Otávio, sem medo. Quando começou a falar, sua voz carregava a calma de quem finalmente pertencia a si mesma, e esse pertencimento era a herança mais valiosa que nenhum tribunal poderia conceder.